Pastores, seminaristas e santos que participaram do seminário online de Shincheonji, Testemunhos sobre a Profecia e o Cumprimento do Apocalipse, a Nova Aliança de Deus, prazer em conhecê-los. Eu sou o moderador Kim Shin-chun. O testemunho sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse que estão ressoando em todo o mundo são as promessas mais importantes de Deus à humanidade. É a vontade de Jesus transmitir isso às igrejas, e o pastor prometido, o presidente Lee Man-hee, que recebeu essas instruções de Jesus, abriu este seminário. Começamos com as palavras do capítulo 1 de Apocalipse em 18 de outubro. Chegamos ao dia de hoje. Oro para que a graça e o amor de Deus estejam com todos os que comparecerem hoje. E vamos começar o seminário depois de orar. Pai Deus, que é verdadeiro, santo e exaltado, muito obrigado por nos conceder este tempo precioso para escutar a última palestra da longa jornada do Apocalipse, que cobriu todos os capítulos do Apocalipse. Pai, o Senhor escondeu e selou o último mistério da Bíblia por 6.000 anos, mas agora o Senhor o abriu e nos permitiu entender através do pastor prometido, e agora este seminário está sendo conduzido para proclamar isso. Pai, acreditamos que o Senhor está conosco neste seminário e nos dando uma grande graça. Muitos pastores de todo o mundo que ouviram essa palavra estão respondendo por meio de MOUs e glorificando a Deus com alegria, fé e compreensão. Pai, hoje na última lição da longa caminhada do seminário, uma que resume todas as palavras de todo o livro do Apocalipse, por favor, conceda-nos a graça como uma cachoeira que desce do céu e permita que todos a entendam, para que todos os pastores e os crentes possam dar glória a você, Deus Pai. Por favor, esteja com o pastor prometido, o presidente que profetiza a palavra e revista-o com a sabedoria, a graça e também o poder do Espírito Santo, e conceda a todos nós a grande graça de entendimento. Estamos começando agora. Fique conosco até o fim e oro para que o Senhor nos proteja até o fim. Derrame grandes bênçãos sobre as cabeças de todos que ouvirem essas palavras e retribua com a bênção da vida eterna. No santo nome do nosso Senhor Jesus, oramos com gratidão. Amém. O presidente Lee Man-hee tem trilhado o caminho de um verdadeiro crente desde o início do cumprimento do livro do Apocalipse até agora. Apenas seguindo a vontade de Deus e Jesus, ele tem pregado o livro do Apocalipse em todo o mundo. E não é exagero dizer que o livro do Apocalipse contém a vida do pastor prometido. Como ele viu e ouviu pessoalmente no local do cumprimento do Apocalipse, ele é a única pessoa no mundo que pode testemunhar as profecias e suas realidades do Apocalipse sem acrescentar ou tirar. Hoje será o momento de ouvir o conteúdo de todo o livro do Apocalipse mais uma vez e inscrevê-lo em nossos corações por meio do pastor prometido, presidente Lee Man-hee. Vamos receber o presidente Lee Man-hee, que entregará a mensagem. Pastores e as famílias na aldeia global, olá. Eu sou Lee Man-hee, da Shincheonji, Igreja de Jesus. Eu estou ciente de que os líderes das 12 tribos de Shincheonji transmitiram a palavra do Apocalipse para todo mundo desta vez. Pessoal, vocês ouviram bem? Ao ouvir a palavra do Apocalipse, você pode ter algumas perguntas ou algumas coisas que queiram perguntar. Por favor, pergunte a qualquer hora. Eu estava orando no lado para que os 12 líderes das tribos dessem testemunhos satisfatórios a todos os pastores ao redor do mundo. Pelo que ouvi, acho que os 12 líderes das tribos fizeram um bom trabalho, mas não sei como eles foram, na sua opinião. No entanto, eu, como uma pessoa que viu este livro de Apocalipse, a nova aliança, esta revelação e as realidades desta profecia,
Fiquei muito preocupado, porque senti que eu não tinha outra escolha a não testemunhar o que eu tinha visto. Entretanto, como em Apocalipse 22, versículo 16, há uma palavra que diz: vá e testifique às igrejas o que você viu e ouviu. Porém, existem igrejas, não somente na Coreia, mas existem igrejas de Jesus em todo o mundo. Como eu poderia ir a todas as igrejas e testificar a elas? Então, eu pensei em fazer com que os líderes das 12 tribos se encarregassem de entregar a vocês, em um estilo de seminário, a palavra revelada, capítulo por capítulo. Não sei se vocês puderam ouvir e entender bem. Em Mateus, capítulo 10, está registrado que, antigamente, quando Jesus enviava seus discípulos para evangelizar, ele orava, dizendo que estava enviando como ovelhas entre lobos. Agora, eu os enviei aos pastores. Então, não me preocupei tanto quanto Jesus fez antes. Eu acredito que os pastores devem ter escutado bem, porque eles estudaram nos seminários teológicos. Eu tinha certeza que eles ouviriam bem. Assim como as palavras do Alfa e Ômega significam o princípio e o fim, eu vi Jesus abrir o livro e cumprir tudo do capítulo 1 ao 22 desse livro do Apocalipse. Então, eu estou testificando o que eu vi, como contando uma história antiga. Tudo o que eu sei é trabalhar na fazenda rural. E eu nunca fui a nenhuma igreja, nem a um seminário. E também não fui evangelizado por ninguém. Um dia, uma grande estrela, maior do que eu, desceu do céu enquanto eu estava orando. E eu estava orando num grande campo. E essa luz era uma luz tão forte que era difícil de olhar para ela. Fiquei tão admirado que corri para casa e acordei meu pai. Pai, pai, a estrela veio, a estrela veio. Como eu disse que uma estrela veio com uma voz tão admirada, meu pai acordou do sono e saiu para ver, e ele também ficou chocado. Ele disse: olha, esta estrela é realmente brilhante e grande. Por 3 dias eu encontrei esta estrela, e a partir daquele momento, subi ao monte para fazer uma promessa a Deus e começar a vida de fé. Então, imagina o que eu sabia sobre a fé ou sobre a palavra. Minha fé era apenas testificar o que eu tinha visto e ouvido. Então, como você já deve ter ouvido, o início do livro do Apocalipse foi quando Jesus veio como um espírito e apontou as 7 estrelas, ou 7 anjos. Portanto, conheço seus rostos, sei seus nomes, conheço todos eles. Depois de tal início, veio uma entidade, que é um pastor chamado Nicolau. Ele também enganou os 7 anjos de várias maneiras. Por meio de sua autoridade, ensinou muitas pessoas com suas doutrinas. E eles prostituíram. Mas
Os 7 mensageiros não sabiam quem ele era. Depois que isso aconteceu, Jesus me escolheu, me mostrou e me contou tudo, até que cheguei a escrever cartas para eles. A carta foi escrita e enviada por mim, mas foi o que Jesus me disse para fazer. Nenhuma dessas pessoas se arrependeram. Nenhuma. Se eles tivessem se arrependido, muitas coisas teriam mudado. Além disso, o conteúdo da carta era uma promessa. Se vencer, vencer quem? Se você lutar e vencer os nicolaítas, os pastores de Satanás, serão dadas essas coisas. No entanto, ninguém acreditou. Claro, quem daria ouvidos a um homem como eu, que nada sabe? No entanto, o conteúdo da carta não foi meu pensamento. Sim, é verdade. Isso foi o início do cumprimento da nova aliança, o Apocalipse. Mas quem nesse mundo pensaria que esses 7 mensageiros fossem os mensageiros designados por Jesus? Eles se tornaram um com os nicolaítas e cometeram todos os tipos de pecados. Não é por isso que a carta de arrependimento foi enviada a eles. Mas, no começo, eles eram um com os 7 espíritos em frente do trono. É por isso que na carta estava escrito: se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Isso mesmo. Como foi dito, essas são as palavras daqueles que têm os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Jesus veio com os Espíritos do céu e apontou 7 mensageiros nessa terra para se tornarem um com os Espíritos e pregar o Evangelho de Deus. Eles não sabiam dos seus deveres, nem sabiam quem eles eram, de acordo à Bíblia. Enquanto isso, um homem chamado Nicolau entrou, e eles nem sabiam se ele era o pastor de Satanás ou não. Claro que tinha que ser. Uma das 7 de que estou falando era uma mulher. Sim. E nenhuma dessas pessoas era alguém com muitos anos de fé. Eles tinham uma fé comum. Mas no começo, tudo corria bem. Em apenas cerca de 3 anos, haviam 80 igrejas filiais em todo o país. Então, elas fizeram um bom trabalho, não é? Por causa disso, eles começaram a se tornar arrogantes e preguiçosos e se entregaram aos prazeres mundanos. Quando o pastor de Satanás entrou e os moveu, eles começaram a gostar disso. Mas, qual foi a situação de Jesus? É por isso que Jesus me escolheu, essa pessoa. Naquele tempo, eu pensava que encontrar a estrela, quando orava no campo, era algo comum. Agora que tenho vivido minha vida de fé, agora sei o que era aquela estrela. De qualquer forma, o que os 12 líderes das tribos testificaram foi o testemunho sobre a profecia, bem como a realidade da profecia que foi profetizada 2000 anos atrás e se tornou carne e apareceu hoje, de acordo com a palavra. Pastores, o que vocês estão esperando na Bíblia? O que sabem ou o que queriam fazer?
Mesmo que um homem faça algo com seus próprios pensamentos, são apenas seus próprios pensamentos e não são a vontade de Deus. Deus promete com antecedência o que ele vai cumprir e nos diz para ver e acreditar quando for cumprido. Em João 14, 29, é dito: isso eu lhe digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Assim, existem profecias e existem realidades. Se uma profecia permanece apenas como profecia, quem vai acreditar nela? A profecia tem um tempo para se cumprir em realidade, como o conteúdo da profecia. Quando se trata do livro do Apocalipse, já se passaram 2000 anos desde que foi profetizado. Por que demorou tanto tempo? 2000 anos. Deus disse que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Foi isso. Este livro de Apocalipse tem coisas diferentes do que nós, crentes, pensamos. O que acontece nesse livro do Apocalipse? Existe o trabalho da traição. Estou falando da traição do povo eleito, apostasia. Além disso, existe a obra da destruição, as obras que os destruidores ou opositores fazem. Depois disso, vem a obra da salvação. Mas ocorrem duas guerras, né? Esses pastores de Satanás destroem a igreja que o reino dos céus estabeleceu. A segunda é uma guerra em que a afiliação de Deus destrói toda a organização de Satanás. Portanto, desde o início desse livro do Apocalipse até o fim, é guerra. Guerra entre Deus e o diabo. Por fora, você só vê o homem, porque o diabo não pode ser visto, né? Mas foi uma guerra entre o diabo e Deus. E foi dito: se você vencer, eu lhe darei isso, aquilo. Porque é uma guerra. Um pode vencer ou perder. E isso também significa que é um adversário, não é? E hoje, esse livro do Apocalipse está cumprido. Mas qual é a única condição para cumprir esse livro do Apocalipse? O que Jesus profetizou na primeira vinda foi cumprido como realidade. Essa própria realidade pode se tornar a evidência para ser capaz de superar. E outra coisa é que Jesus profetizou sobre o futuro e semeou a semente de Deus. Portanto, é a semente de Deus. Antigamente, não existia tal coisa no Antigo Testamento. No entanto, hoje é diferente daquela era, não é? Deus criou Adão e Eva, mas eles não guardaram a palavra de Deus, mas comeram do fruto do bem e do mal. Não disse que era por causa da serpente, o animal mais astuto, que era Satanás, o diabo e o dragão? Eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal pela tentação dessa serpente selvagem. Ao comê-lo, Adão e Eva quebraram a promessa de Deus. Eles foram quebrar a aliança. E está registrada em Oséias, capítulo 6, versículo 7, que o povo quebrou a aliança como Adão na época de Moisés.
Se você olhar na história de Deus, desde a época de Adão até a época do Apocalipse, a causa de tudo o que aconteceu sempre foi porque as pessoas não guardaram a aliança que fizeram com Deus. Assim, nós devemos manter, certo? Então, o que temos que manter hoje, na noite da Páscoa? Pastores, vocês sabem o que é Páscoa, né? Foi o que aconteceu na época de Moisés. Naquela noite, Jesus reuniu seus discípulos e fez uma nova aliança. Uma nova aliança. Por que ele fez uma nova aliança? Foi profetizado que Deus semearia 2 tipos de sementes e estabeleceria a nova aliança para a criação de algo novo. Essa profecia foi cumprida quando Jesus veio e reuniu seus discípulos na noite da Páscoa e fez uma nova aliança. Como? Pelo seu sangue. Não é a Páscoa a noite em que as pessoas recebem a salvação? Naquela noite, ele fez a promessa dessa forma. Então, o que é essa nova aliança? O que é isso? Esse foi o conteúdo dos capítulos 1 a 22 do Apocalipse. Era isso. E a aliança deve ser mantida, certo? Nem Adão, nem o povo da época de Moisés ou de Noé foram capazes de cumprir a aliança. No entanto, essa nova aliança que Jesus prometeu com seu sangue é o que foi feito para cumprirmos hoje, no momento da segunda vinda de Jesus, quando o livro do Apocalipse é cumprido. Mesmo nós, se não guardarmos a aliança, não podemos alcançar a salvação, não é? O que importa é essa aliança. Portanto, a nova aliança, este Apocalipse, é o que deve ser cumprido. Isso foi profetizado por Jesus. Nesse caso, vocês devem mantê-lo. E quando vocês olham para Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, é dito que se vocês acrescentarem ou tirarem desse livro do Apocalipse, vocês não poderão entrar no reino dos céus. Portanto, todos devem compreender e manter essa nova aliança, o Apocalipse. No entanto, se vocês não sabem o significado do Apocalipse, e se a realidade do cumprimento do Apocalipse não apareceu, como vocês podem acreditar e mantê-la? Não é verdade? O que importa é a profecia de Deus, o Apocalipse. E depois disso, é o cumprimento de Deus. Quando Deus o cumpre, aqueles que veem, guardam e creem nele são salvos, sem acrescentar ou tirar. Não sei como vocês, pastores, pensavam sobre isso até agora, mas essa pessoa, vi e ouvi todas essas realidades. Não importa o quão jovem ou tolo alguém possa ser, ela pode dizer, eu vi, se viu, e eu ouvi, se ela ouviu, não é? Então, só porque vocês têm algum conhecimento, vocês não devem deixar seus próprios pensamentos saírem ou acrescentar nada. Além disso, só porque alguém é ignorante, não pode deixar de dar todo o testemunho. Tudo que tem que fazer é testemunhar o que viu e ouviu. Isso é cumprir o seu dever, não é? Por isso, me esforcei bastante. Vocês devem ter ouvido, mas nossos 12 líderes das tribos também sofreram muito e arriscaram suas vidas para trabalhar por essa palavra. É verdade. É por isso que estamos transmitindo por seminário online. Com isso, transmitimos para o mundo. Então,
Eu acho que vocês ouviram bem. Eu acho que vocês gravaram o que esses 12 líderes das tribos pregaram, né? No entanto, se vocês acham que houve algum erro, um testemunho incorreto, informe-nos e nós o explicaremos. Todos os nossos pastores ao redor do mundo. Deus é um, não é? Jesus também é um. Além disso, esta Bíblia é uma. A Bíblia que vocês têm e o que eu tenho, esse livro e seu conteúdo são os mesmos. É a mesma Bíblia. Mas pessoas que afirmam crer em Deus e oram diante de Deus com a mesma Bíblia e mesma esperança, elas deveriam ser divididas e lutar umas contra as outras? Isso não pode acontecer. Assim como Jesus se tornou um com Deus, Ele não nos disse para amarmos uns aos outros e nos tornarmos um? Então, devemos nos tornar um em Jesus e um em Deus. Para mim, eu sou assim. Se você me diz que sabe algo sobre o livro do Apocalipse da Nova Aliança, e se isso for verdade, então vou acreditar. Se está certo, por que não vou acreditar? O livro do Apocalipse é a palavra de Deus. Então, por que não acreditar? Eu acredito. Portanto, eu estou lhes dizendo que devemos nos tornar um em Deus, não dois. Algum tempo antes, eu viajei ao redor do mundo 31 vezes e sugeri uma cúpula de paz mundial. Assim, reuni as assinaturas. Eles disseram que participariam se a cúpula fosse realizada. E realizamos a cúpula na Coreia. Naquela época, compareceram muitos políticos, chefes das organizações e líderes de várias religiões. Então, os políticos fizeram uma promessa de promulgar uma lei internacional e os religiosos prometeram que a religião se tornaria uma em Deus. E eles assinaram e selaram diante de Deus e de todos os povos do mundo. Não era para ser assim? Por que deveríamos ser divididos em 2 ou 3 e nos tornar inimigos quando Deus e a Bíblia são um? E isso está muito errado. Não há necessidade de fazer isso. Devemos agora nos tornar um em Deus e na Bíblia. Um. Nós devemos. Se alguma pessoa sabe e outro não, devemos aprender e ensinar uns aos outros. E todos temos que nos tornar um, não é? Em João, capítulo 14, o que Jesus disse quando foi para o céu? Quando Jesus foi embora, ele quis dizer que iria preparar um lugar para nós morarmos lá. E quando o lugar estiver pronto, ele virá novamente e conduzirá muitas pessoas a Jesus. Essas palavras foram ditas aos discípulos antes de ele partir, né? No entanto, se vocês olharem para a explicação de quando ele volta, está escrito em Mateus capítulo 25. Não está dito que Jesus fará o reino dos céus, nossa morada, como ele prometeu, e virá naquele tempo? Ele disse que quando ele vier, ele iria reunir as pessoas e separar entre crentes como ovelhas e crentes como bodes. Então, para aqueles crentes como ovelhas, disse que daria o reino que Jesus preparou como herança. Pastores, vocês viram e sabem isso muito bem, né? Ele veio com o lugar preparado de acordo com a promessa na segunda vinda, não foi? No entanto, é dito que os crentes semelhantes a bodes, que não têm fé correta, ao contrário dos crentes semelhantes a ovelha,
não receberão o reino que Deus preparou, e os verdadeiros crentes o receberão. Dessa forma, Jesus estava mantendo e cumprindo suas promessas. Então, só porque dizemos Senhor, Senhor, e vamos à igreja, isso não deve ser suficiente. Mas quando Jesus volta, preparado com o lugar para nós, devemos todos ir a Jesus, não é? Mas, em que forma ou imagem Jesus virá? É isso que importa. Nós não sabemos o rosto de Jesus, mesmo quando ele estava vivo, porque ninguém o viu. Mas, como será a aparência de Jesus quando voltar? Vimos a aparência de Jesus em Apocalipse capítulo 1. A aparência dele era tão incrível que era difícil de ver a olho nu, não foi? É assim que está gravado. Seu rosto brilhava como o sol, mais brilhante do que o sol, certo? Seus pés eram como bronze. Portanto, esse não é o corpo que ele tinha originalmente, né? Era um corpo espiritual. Então, Jesus na segunda vinda não vem em carne, mas em espírito. E ele trouxe os 7 espíritos, as 7 estrelas, e começou seu trabalho assim, não é? Isso está no Apocalipse capítulo 1. Mesmo quando esse Jesus vier, não seremos capazes de ver nem saber. Mas só podemos saber por meio das promessas dessa Bíblia, não é? Nos capítulos 2 e 3, Jesus enviou cartas aos 7 mensageiros das 7 igrejas por meio de João, que ele escolheu. Mas eles nem mesmo tentaram ouvir. Eles não tentaram saber. E eles comeram os ensinamentos de Satanás, o alimento de Satanás, e cometeram prostituição com Satanás. Foi assim. Mas isso não é tudo. Como vimos em Apocalipse 18, diz que todas as nações beberam do vinho da prostituição que Satanás deu, significando que comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, e todas foram destruídas. Aqueles destruídos, o que eles fizeram? Não diz que eles se casaram com o demônio? E somente depois que Deus e Jesus julgaram o reino de Satanás, que se casou com o diabo, haverá um banquete de casamento do Cordeiro. Porque os pastores viram isso milhares de vezes, devem saber. Esta é a ordem em que isso vai acontecer. Assim, mesmo depois de receber as cartas, eles não ligaram. Então, o que se deve fazer? Ao abrir o livro, Jesus julgou esses 7 mensageiros, 7 igrejas que haviam pecado. Onde? Ele fez isso no Apocalipse capítulo 6, não é? Então, ele julgou e eles foram expulsos. Como o sol, a lua e as estrelas caíram, eles foram expulsos do céu para a terra. Esses 7 mensageiros foram expulsos. Seu grupo é expulso. E nos capítulos 8 e 9, todos são sacrificados. Todos eles morreram. Então, Deus e Jesus vêm a esta terra e acabam com todas as coisas que foram feitas. Não fui eu, não faço parte, não funciona assim. Quando Deus e Jesus dizem não, é não. Se eles dizem que acabou, acabou. Se Deus o abandonar, ele é abandonado. No livro de Mateus, que é um dos 4 evangelhos de Jesus, no capítulo 8, versículos 11 e 12,
diz que os súditos do reino seriam lançados nas trevas. Está escrito que os do Oriente e do Ocidente virão e se sentarão à mesa no reino dos céus. Até hoje, há pessoas que não seguiram a vontade de Deus porque não conheciam a fé. E haverá pessoas que não fizeram a vontade de Deus por causa de sua libertinagem. Porém, hoje, depois de entender essa palavra de Deus, se você cometeu um erro diante de Deus, você terá que se arrepender dos seus pecados e se esforçar para nascer de novo. Não é verdade isso, pastores? Não deveria ser assim? Até agora, podíamos dizer que não agimos direitinho porque não sabíamos. Mas hoje, quando a segunda vinda de Jesus e o livro do Apocalipse são cumpridas, qual será o resultado se nós perdemos nosso foco? Não é castigo por um dia ou dois, mas é para sempre. Portanto, se cometeu um erro ou pecado, deve se arrepender e nascer de novo. Todos devem se tornar um em Deus, de acordo com a vontade de Deus. Jesus pediu a Deus que perdoasse os pecados daqueles que o mataram na cruz. Também Estevão, quando foi apedrejado até a morte em Atos, capítulo 7, deu seu último suspiro dizendo: Senhor, não os consideres culpados desse pecado. Não foi isso? Não só isso, mas muitas pessoas naquela época trouxeram uma mulher que cometeu adultério e fez ficar diante de Jesus. Em seguida, pegaram pedras nas mãos e perguntaram a Jesus: na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Qual foi a resposta de Jesus então? Ele disse a eles: se alguém estiver sem pecado, atire a pedra nela. Então, eles sentiram remorso, largaram as pedras e foram embora. Jesus disse: não vim chamar justos, mas os pecadores. Não deveríamos hoje imitar tudo que Jesus fez? Exatamente. Haverá muitos adversários, muitos perseguidores e muitos opositores. Porém, temos que suportar tudo isso, certo? Devemos suportar pela palavra e vencer pela palavra, não é? O que isso diz no Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Oramos isso o tempo todo. Então, não deveríamos fazer o que está escrito no Pai Nosso? Isso não se aplica àqueles que perdoaram os pecados dos outros? Então, nós crentes precisamos perdoar os pecados dos outros como Jesus fez. Além disso, uma pessoa que entende não deveria nascer de novo e fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus? Pastores, se eu sou seu inimigo, por favor, levante a mão. Na minha opinião, não me tornei inimigo de ninguém. É verdade. Não cremos em Jesus para ir para o céu e não examinamos a Bíblia, a palavra de Deus? Então, vamos entrar nessa Bíblia, entrar em Jesus e em Deus e nos tornar um. Sabe, quais foram meus pensamentos desde o dia em que me registrei na igreja? Cortei os laços com os assuntos familiares. E eu pensei que a igreja era minha casa, que os membros da igreja eram minha família. E eu servi duro e com zelo. É assim que tenho trabalhado. Se vamos ter fé, devemos ter a fé que é reconhecida pelo céu. Não é verdade, pessoal? Eu penso dessa forma. Nossos 12 líderes das tribos
testificaram a vocês Apocalipse capítulo 1 a 22. Mas há uma coisa que não foi testemunhada. Vocês não viram a entidade real do cumprimento das profecias dos 22 capítulos. Você terá que vir para a Coreia para ver a realidade. Não é assim? Infelizmente, não há outra maneira. Portanto, os líderes das tribos costumavam dizer isso quando davam as palestras. Foi assim. Os líderes das tribos também estavam frustrados, porque eles não podiam mostrar as evidências dizendo, é isso, entende? Pessoal, eu acho que os líderes das tribos testemunharam corajosamente muitas realidades. Portanto, pastores, vocês precisam gravar as palavras da revelação e estudá-las. E ensinar os membros da sua congregação que confiam em vocês. E eles seguem vocês. Tem que caminhá-los para o céu. Além disso, se houver algo que vocês não saibam, por favor, ligue para nós e entenda a palavra para ensinar seus santos. Eles são os santos que acreditam em vocês e seguem vocês até agora. Vocês precisam encaminhá-los com certeza para que possam ir para o céu. Não é assim? Portanto, devemos permanecer vigilantes. Nesse momento em que Jesus volta em espírito e cumpre o Apocalipse, não devemos baixar a guarda, nem nos tornar preguiçosos, certo? Você não deve. Se você não sabe, tem que dizer que não sabe. E se souber, também tem que dizer que sabe. E se você não sabe a palavra, você tem que tentar conhecê-la, não é? Sempre pensei que não há ninguém no mundo mais ignorante do que eu. Na perspectiva do mundo, eu não aprendi nada. Eu não sabia nada, além de cultivar no campo. Então, o que eu podia saber? Não aprendi de ninguém, nem fui ao seminário. Não sou pastor, nem evangelista. Mas eu estou apenas testemunhando o que vi e ouvi. Para cada capítulo do Apocalipse, capítulo 1, 2, em diante, eu falo o que eu tenho visto. Pessoal, se você olhar o livro do Apocalipse, não há uma pessoa ao lado de Jesus que viu coisas quando Jesus estava cumprindo o livro do Apocalipse, capítulo por capítulo. É isso. Porque ele viu e ouviu, ele está dando um testemunho. Como Jesus disse, isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Nossos pastores, se você acredita nessas palavras, vamos todos nos tornar um. Não tenho intenção de me tornar o chefe de nenhuma organização. Tudo que eu estou dizendo é para acreditar no nosso Deus, acreditar na palavra de Deus e na realidade do que foi realizado. Nós voltamos para nosso Deus e viver juntos. Somos a família de Deus. Sim, nós somos. Uma criança não tem uma boa ideia sobre os assuntos da família. No entanto, conforme a criança cresce e amadurece, ela familiariza com os seus próprios assuntos domésticos. E um adulto maduro sabe tudo sobre os assuntos domésticos. 2000 anos se passaram desde a primeira vinda de Jesus e 6000 anos se passaram desde Adão. E nós, as pessoas de hoje, amadurecemos bastante. Portanto, creio que devemos realmente seguir a vontade de Deus e Jesus, entrar na palavra e nos tornarmos um. É verdade. Só então seremos reconhecidos pelo céu. E muitas pessoas do mundo não diriam, uau, fizeram muito bem. Portanto, acho que foi muito bom ter realizado a Cúpula Mundial de Paz. Pessoas religiosas assinaram uma promessa e selaram que todos se tornariam um em Deus. Diante de Deus,
e diante de todas as pessoas, todas as nações do mundo. Se fizermos essa promessa, devemos nos tornar um, não é? Se alguém cometer um erro, ou se houver algo que você saiba, você deve sugerir a resposta calmamente e resolver qualquer problema por meio de uma boa comunicação. Não deveríamos brigar, não é? Não devemos amaldiçoar uns aos outros. Devemos? Por quê? Acho que não há necessidade de lutarmos. Portanto, devemos nos tornar um. Ao viajar 31 vezes ao redor do mundo, ouvi muitas coisas sobre a Coreia, de outros países. No entanto, o povo da Coreia não tem uma boa ideia sobre isso. Embora nós tenhamos sofrido, como vivemos sob o domínio japonês durante o período colonial japonês, mas nossa nação foi libertada, né? E o que aconteceu depois da independência? O país foi dividido em dois, norte e sul. Foi algo bem feito? Minha pergunta é, uma nação que foi oprimida, tinha que continuar fazendo isso? Não é. E isso causou uma tragédica guerra entre irmãos, que matou muitos jovens. Um país deveria ser assim? É por isso que as pessoas até questionam se a Coreia será o ponto de partida da Terceira Guerra Mundial. Tem uns que dizem que são ricos ou que têm autoridade, mas o que as pessoas de outros países veem ou sentem sobre o nosso país é diferente. Até mesmo sobre nossa nação ou personagens étnicos. Por que deveria ser assim? Não devemos fazer isso. Devemos nos tornar um no amor. Pense quanto sofremos, quanta tristeza nós passamos. A partir de agora, tem que ser diferente. Sim, tem que ser. É verdade. A religião é algo sagrado. Então, por que as pessoas deveriam lutar por causa da religião? E isso está errado. Esse não deve ser assim. É por isso que agora eu estou implorando a todos os pastores da aldeia global. Vamos todos nos tornar um em Deus, conforme prometido. Vamos nos tornar um nesta Bíblia. Isso era o que realmente queria falar. Não deveríamos fazer isso. E os pastores conhecem bem os 4 evangelhos da Bíblia. No entanto, mesmo um pastor cristão não conhecia o livro do Apocalipse. Isso tinha que ser cumprido para poder ver e conhecer, mas ninguém foi capaz de saber. Mas Jesus veio a esta terra para testificar sua palavra ao mundo inteiro. E hoje, 2000 anos se passaram desde a pregação da palavra. Jesus retornou para cumprir o livro do Apocalipse, não foi? Deus registrou o livro do Apocalipse, colocou 7 selos no livro e segurava em sua mão. Então, a palavra do Apocalipse não era algo que alguém podia conhecer, nem no céu, nem na terra, não é? Mas agora, chegou a hora. Deus deu este livro a Jesus, que venceu. E após receber esse livro, Jesus abriu os selos um a um para cumpri-lo. Quando Jesus abriu os selos e cumpriu um por um, houve uma pessoa que viu tudo do seu lado. Sim. E depois de cumprir o livro de Apocalipse, Jesus enviou o anjo de Apocalipse capítulo 10 para ir e entregar o livro aberto, no qual todos os selos foram abertos para aqueles que viam o cumprimento. A quem? Ele não deu a João? João tomou o livro aberto e comeu. Jesus, 2000 anos atrás, também recebeu e comeu o livro em rolo de Ezequiel, capítulo 3, e foi entregá-lo ao Israel físico. Em Mateus, capítulo 15, versículo 24, estão registradas as palavras de Jesus. Mas hoje,
Não é Jesus que vem a essa terra depois de comer o livro. Jesus recebeu o livro de Deus e o abriu para cumprir. Se foi cumprido, o livro está totalmente aberto, não é? Porque todos os selos foram abertos. E ele enviou o anjo para dar o livro aberto a João. E João pegou o livro e comeu. Então, onde estaria esse livro? Deve estar no estômago de João, não é? O livro não está com o anjo, nem com Jesus. E Deus também não tem. O livro foi entregue de um para o outro, para entregar no estômago de João. Se você ouviu isso, não deveria procurar aquele que o comeu e ouvir dele as palavras desse livro? Você não acha? Este é o alimento da vida eterna, não é? Este é o conteúdo da nova aliança que Deus deseja cumprir, não é? É mesmo. O que devemos fazer em nossa fé? Na época do Antigo Testamento, as pessoas tinham que encontrar Jesus. Assim como João capítulo 17 diz, a vida eterna é conhecer a Deus e aquele a quem ele enviou. Precisamos conhecer aquele que recebeu e comeu o livro hoje. E devemos ouvir aquela palavra. Este é o alimento da vida eterna, né? Esse livro é o livro do Apocalipse. Então, esse livro do Apocalipse não é o alimento da vida eterna que devemos comer? Não é alimento para o nosso corpo, mas alimento para o nosso espírito. É isso que significa. Tem que fazer sentido, certo? Não é essa hora em que o dragão, o enganador, governante da morte, é capturado e aprisionado. Já que o dragão é capturado e aprisionado por 1000 anos, não haverá enganadores dentro de 1000 anos, certo? Não há pecado. O conteúdo do livro do Apocalipse é sobre a intenção de Deus de criar tal mundo. Então, todos nós tornamos um agora. Temos os materiais para o nível elementário, intermediário e também nível avançado. O material para o nível avançado é o livro do Apocalipse. Porque os pastores sabem muito, os 12 líderes das tribos deram palestras sobre o livro do Apocalipse. Mas, na verdade, deveriam conhecer as parábolas do nível elementário e as obras de Deus, examinando cada capítulo no nível intermediário. E depois, no nível avançado, o Apocalipse deveria ser aprendido como o último passo. No entanto, nossos líderes das tribos deram as palestras sobre o livro do Apocalipse diretamente. Pessoal, você deve ter gravado, né? Então, ouça repetidamente e também compare com as palavras desse livro. Essas não são apenas palavras, mas agora somos a família de Deus, nascidos da semente de Deus e criados pela palavra da revelação de Deus. Então, devemos certamente nos tornar um. Por favor. Então, imagina como Deus ficará satisfeito e quão satisfeito ficará esse livro da Bíblia. Pense nisso. É assim que deve ser. Quando nossos 12 líderes das tribos testificavam o Apocalipse para vocês, meu coração estava batendo forte. Receio que eles fizessem algo errado. Mas, quando eu ouvi, senti que não tinha errado. Pelo contrário, eles fizeram um bom trabalho. Pessoal, gente, se realmente entendemos a palavra, devemos nos tornar um em Deus. E devemos nos tornar um em Jesus. E teremos que trabalhar juntos para brilhar como a luz nesse mundo escuro, para que muitas pessoas nas trevas possam vir para a luz e viver juntos. Sim, nós deveríamos. Se você tiver algo que gostaria de saber mais, ou fazer uma pergunta, ou precisar de alguma coisa, por favor, escreva ou nos envie um e-mail. Nós ajudaremos o quanto pudermos.
Nós podemos fazer isso. Você deve saber disso, tá? Não criamos o nome dessa igreja por conta própria, nem criamos a organização por conta própria. Foi feito exatamente como foi projetado na Bíblia. Nomes e tudo mais. Sim, fizemos dessa maneira. Quantos lugares foram organizados ou criados de acordo com a Bíblia na Terra agora? Não há nenhum. No entanto, o próprio nome de Shincheonji é bíblico. Bem aqui. Visto que deve ser feito de acordo com a Bíblia, não deveria ser criado de acordo com a Bíblia? Portanto, a criação das 12 tribos também foi feita de acordo com a promessa da Bíblia. Se alguém apontar algo que não esteja de acordo com a Bíblia, iremos consertar imediatamente. Temos criado de acordo com a Bíblia com todo o nosso zelo. E pessoal, estou falando a vocês no centro de treinamento Koson agora. Nesse centro de treinamento, fizemos 4 grandes salas para que todos os pastores do exterior pudessem vir a esse lugar para aprender e depois voltar para seu país para ensinar. Para quem é isso? É para vocês. Todos os pastores do exterior. Quando ligarmos para convidá-lo no futuro, visite a Coreia aqui. Este é um lugar muito bom. Em frente tem um rio muito largo e cheio de águas. Além disso, um grande riacho na montanha se estende até aqui. E é ótimo. Você não deve perder isso, tá? Talvez Deus tenha escolhido este lugar para nós. Então, espero que todos vocês transmitam essa palavra que ouviram aos seus santos, que acreditam em vocês e os seguem para ir para o céu. Vocês devem fazer isso, não é? E temos que nos comunicar constantemente através de cartas ou qualquer coisa, para que Deus possa sentir que somos uma família. Que tal? Vocês podem fazer isso? Pode, né? Não tem o quê? Não tem por que não. Se é algo bom, você tem que fazer. Pessoal, eu estava tão preocupado com vocês. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, diz para ir às igrejas e testificar. Mas tem igrejas por todo lado. Não somente na Coreia, mas por todo lado, né? Por isso eu estava preocupado. Mas agora que nossos 12 líderes das tribos transmitiram a mensagem a vocês, pastores, por meio de seminário em vídeo, é a sua vez de assumir a responsabilidade. Pastores, agora que vocês ouviram, vocês deveriam fazer essa palavra brilhar ainda mais e contá-los aos seus santos, alimentando-os com o alimento da vida eterna. Não está certo? Não é o vinho da prostituição, não é o vinho da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou tal comida. Mas esta é a palavra da revelação do céu, é o que é dado no céu. Estava com Deus até agora. E Jesus tomou esse livro e o abriu. E hoje temos pregado isso para todo mundo. Estou falando sobre esse alimento da vida eterna. Então, não deveríamos comer isso e viver para sempre? O que você pode fazer se morrer? Você não será capaz de cuidar do seu próprio corpo. Você deve viver. Qual é o valor de acreditar em Deus? Se você viver para sempre, será uma ótima maneira de glorificar a Deus, não é? É isso mesmo. Essa palavra é o que nos cria para ter a vida eterna. Mais do que qualquer outra palavra da Bíblia no passado, as palavras do Apocalipse nos criam para que possamos ter vida eterna. Portanto, pessoal, por favor, lembre-se dessas palavras agora e deixe o mundo saber que somos todos uma família que acredita em Deus. Você entendeu? Acho que sim.
Eu acho que não precisam falar mais, porque vocês são pastores. Vocês devem entender bem. Então, não deveríamos nos tornar um? Vou gritar primeiro. Então, todos, vamos repetir junto, tá? Nós somos um em Deus. Entendeu? We are one. Sim, obrigado. Obrigado. Você recebeu muita graça da palavra? Como disse o presidente, somos um em Deus e em Jesus. Espero que todos possamos entrar na Bíblia, nos tornar crentes reconhecidos por Deus e receber as bênçãos do céu e da vida eterna juntos. Neste momento, vamos elevar uma oração de agradecimento a Deus Criador e a Jesus. Querido Santo e exaltado Pai Deus, muito obrigado por nos conceder tanta graça por meio do pastor prometido, presidente Lee Man-hee, que nos revelou, iluminou e deu esperança por meio das palavras de todo o livro do Apocalipse. Pai, agora que recebemos suas palavras abertas nos nossos corações, por favor, ajude-nos a entender e nos tornarmos verdadeiros crentes. Além disso, permita que todos possam espalhar esta luz em todas as partes do mundo como a trombeta da vitória. Pai Deus, ainda há muitos conteúdos da Bíblia que precisamos saber além das palavras do Apocalipse. Há muitos segredos na Bíblia. Pai, dê-lhes sua grande graça e sabedoria. Ajude-lhes a decidir e comprometer em seus corações para se unir a Shincheonji em todos os processos que virão. Por favor, conceda-lhes a sabedoria para compreender todo o livro da Bíblia. Permita-lhes receber a grande graça para que possam se tornar pregadores que compartilham a palavra de Deus para todas as nações. Por favor, ajude-lhes a não esquecer da graça que receberam hoje e aumente a graça do Pai para que possam se tornar pessoas que realmente entendem por ouvi-las repetidamente. Realmente agradecemos pelas palavras que você nos deu hoje e agradecemos em nome do nosso precioso Senhor Jesus. Amém. Por cerca de 2 meses, Shincheonji, a Igreja de Jesus, testemunhou a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus, em 24 idiomas. Isso ocorre porque em Shincheonji, a Igreja de Jesus, existe uma testemunha que viu e ouviu diretamente as profecias e o cumprimento do livro do Apocalipse, e houve uma instrução de Jesus para pregar o testemunho. O vídeo completo do seminário online de Shincheonji pode ser visto novamente através do canal oficial de Shincheonji, a Igreja de Jesus, no YouTube. Além das palavras do Apocalipse que você ouviu hoje, se você tiver alguma curiosidade ou pergunta sobre a Igreja Shincheonji e sua doutrina, entre em contato com o número representativo de cada tribo mostrado na tela. Iremos gentilmente guiá-lo em detalhes. Agora, encerraremos todos os programas de seminário online de Shincheonji fazendo a oração que o Senhor nos ensinou. Vamos fazer o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Com isso, encerraremos o seminário online Shincheonji, testemunho sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus. Obrigada a todos que estiveram conosco até agora.